Marcos 10, do 17 até o 27. Depois a gente vai para o livro de Mateus 5. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Baixa o violão para mim, por favor, Felipe. Está chegando. É o último. O retorno e o volume da frente. Diz assim: quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Diga comigo: não mate. Mais uma vez, vamos lá: não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho contra ninguém. Pode repetir, irmãos? Coragem. Não tire nada dos outros. Respeite seu pai e sua mãe. Esses são os mandamentos aí que Jesus lembrou esse jovem. E ele disse: mestre, desde criança tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o homem. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, foi embora triste. Jesus então olhou para os seus discípulos que estavam em volta dele e disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus é, pois para Deus tudo é possível. Diga comigo: para Deus tudo é possível. Agora vamos lá para o livro de Mateus, estamos em Marcos, vamos para Mateus, capítulo 5, versículo 17, até em diante, até o capítulo 6, os primeiros versículos. Mateus 5, 17 em diante. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Enquanto o céu e a terra durarem, nada será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento, e assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino do céu. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal.
E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar sua oferta a Deus, e se lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta aí, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegarem lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será jogado na cadeia. E eu afirmo a você que isto é verdade: você não sairá dali enquanto não pagar até a multa toda. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Mas eu lhes digo que quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a, jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Foi dito também: quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo: todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não quebre sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhes digo: não jurem de jeito nenhum, nem jurem pelo céu, pois é o trono de Deus, nem pela terra, pois é o estrado onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim e o não seja não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo: não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carrega 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que os amam, por que esperam que Deus lhes dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que eles estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Tenham cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que você fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isso é verdade: eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez.
Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Amém, queridos? Amém. Então, já vamos aqui para o último texto antes da gente começar a ministrar. Nós estamos vendo aqui sobre os mandamentos de Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, lá para Deuteronômio, e você vai ver que Jesus, em muitos lugares, ele repete aquilo que foi ensinado por Moisés ao povo de Israel, quando eles estavam diante do Monte Sinai. Nós vamos ver aqui, Deuteronômio capítulo 5, do versículo 1 em diante. Não vou ler todo o texto, porque ele é muito grande, mas eu quero ler aqui só alguns trechos aqui com vocês. Deuteronômio 5, do 1 em diante, diz assim: Moisés mandou que o povo se reunisse e falou assim: povo de Israel, prestem atenção nas leis e nos mandamentos que estou dando a vocês hoje. Aprendam essas leis e façam tudo para cumpri-las. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com os nossos pais que Ele fez essa aliança, mas foi conosco. Foi com todos os que hoje estamos aqui vivos. Do meio do fogo, ali no monte, o Senhor Deus falou com vocês, face a face. Vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. Por isso eu me coloquei entre Deus e vocês. E ele disse: meu povo, eu, Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde vocês eram escravos. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos. Não os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam e castigo também os seus descendentes, até seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o dia de descanso do sábado, que é um dia santo, como eu, Senhor Deus, mandei. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia da semana é o dia de descanso dedicado para mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais e nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Assim como vocês descansam, os seus escravos também têm o direito de descansar. Lembre que você foi escravo no Egito e que eu, o Senhor, seu Deus, o tirei de lá com a minha força e com o meu poder. E é por isso que eu mando que você guarde o dia de descanso, o sábado. Respeite seu pai e sua mãe, como eu, o seu Deus, estou ordenando, para que você viva muito tempo e tudo corra bem para você na terra que eu estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não cobice a mulher de outro homem, não cobice nada que seja de outro homem, a sua casa, as suas terras, os seus escravos, os seus animais, qualquer outra coisa que seja dele. Moisés disse: são esses os mandamentos que o Senhor Deus deu ao povo de Israel, quando todos estavam ao pé do Monte Sinai, no meio do fogo e das nuvens negras. Ele falou em voz alta e deu somente esses mandamentos, nenhum outro mais. Depois os escreveu em 2 placas de pedra e deu-os para mim. Amém, queridos? Deus fala aqui com o povo através desses mandamentos, e no final, nos últimos 3 versículos aí desse capítulo, diz o seguinte, versículo 30: vá, Moisés, mande que o povo volte para suas barracas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todas as leis, ordens e mandamentos. Ensine-os ao povo a fim de que eles obedeçam a todas essas leis na terra que eu lhes estou dando para ser deles. Povo de Israel,
faça tudo para cumprir todas as leis que o Senhor nosso Deus lhe deu. Nunca deixe de fazer exatamente o que Deus manda, e nunca se desvie do caminho que Ele lhe mostra. Assim tudo correrá bem para vocês, e vocês viverão muitos anos na terra que hão de possuir. Amém, irmãos? Você pode se sentar um momento? Vamos aqui meditar um pouquinho nessas passagens aqui. Primeiro a gente começou com o texto do jovem rico. Quando o jovem pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? Engraçado que Jesus não dá nenhuma instrução nova para ele naquele momento, naquela pergunta. Jesus fala para ele: olha, você conhece os mandamentos? Que mandamentos que ele estava falando? De que mandamentos Jesus estava citando aqui agora? Ele estava citando exatamente esses mandamentos que a gente leu aqui em Deuteronômio 5, dados por Moisés ao povo de Israel, dados por Deus a Moisés e ao povo de Israel aqui no Monte Sinai. Essa passagem é uma passagem muito forte, não vai dar tempo de falar sobre ela hoje, mas é uma passagem assim que, se você ler com detalhes, começar a tentar imaginar o que aconteceu ali, dá medo, irmãos. Não dá? Porque aquela montanha ali ficou pegando fogo e tremia a montanha, e fogo e trovoada, e a voz de Deus parecia uns trovões bravejando, e Deus falando, e o povo morrendo de medo ali, e o povo falou assim: não queremos ouvir Deus mais não. Moisés, fala com Deus lá, depois que você falar a gente vai obedecer, porque nós não queremos mais falar com Deus não, muito perigoso, muito arriscado. Vai que esse fogo aí dessa montanha aí pega na gente, vamos morrer tudo aqui. Então eles preferiram ouvir Moisés do que ouvir o próprio Deus, porque eles tiveram medo. Mas eu não vou pregar sobre isso hoje. Então a questão é que Jesus, ele fala para aquele jovem: conhece os mandamentos? E o jovem fala: sim, eu conheço. E Jesus, antes mesmo de o jovem declarar, ele cita alguns mandamentos aqui para o jovem. Vocês lembram que ele cita? Jesus fala: ó, você conhece? Não matarás? Você conhece? Não adulterarás? Você conhece o não falarás em falso testemunho? Você conhece sobre não cobiçar as coisas dos outros? Você conhece sobre isso, isso e isso? E ele fala: sim, Senhor, eu sigo isso desde que eu era menino. E em outras versões vai dizer que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. Por quê? Porque Jesus viu que era verdade aquela resposta dele, que realmente ele se esforçava em cumprir os mandamentos, que ele se esforçava em fazer aquilo ali, em colocar aquilo como prática da vida dele. Mas Jesus, por último, ele olha para aquele jovem e faz um desafio para ele: você não está longe do reino. Olha só a palavra que eles falam, usa para ele: você não está longe do reino de Deus. Só te falta uma coisa. Jesus percebeu que a centralidade do coração daquele jovem estava nos seus bens, estava na sua riqueza, estava naquilo que ele possuía. E Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: não tem como você entrar no reino dos céus se eu não for o primeiro na sua vida. Mas como o primeiro na sua vida são as riquezas, nós temos que tirar elas daí. E você tem que abrir mão das riquezas por amor de mim. Era uma prova que você estava fazendo, era um teste. Você quer me seguir? Vende o que você tem, dá para os pobres, depois você vem e me segue. Ou seja, eu preciso ser mais importante na sua vida do que o dinheiro que você tem, a riqueza que você possui. Mas o texto diz que o jovem se entristeceu muito. E naquele momento ele foi embora, porque ele era muito rico. E aí Jesus até fala para os discípulos: olha, quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. E eu não quero entrar nesse detalhe também, que dá pano para manga falar sobre isso, mas e Jesus fala para eles ali: olha, mas o foco, fica ali com esse foco final aqui. Jesus fala: o que parece impossível para os homens
é possível para Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não tem nada que seja impossível para Deus. Então pode parecer difícil, qualquer coisa que pareça difícil para Deus é possível. Então é possível que os ricos entrem no reino do céu também, porque para Deus não há nada impossível. Amém, queridos? Mas o que eu quero focar são sobre os mandamentos de Jesus. Perceba que muitas vezes a gente faz certas confusões, né? Quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, tem muito crente que ele costuma dividir a Bíblia, né? No Antigo Testamento, no Novo Testamento, e ele fala assim: ó, isso aqui no Antigo Testamento não serve mais, né? Aí ele fala: não, isso aqui eu não preciso estudar isso aqui, não preciso disso, não. O negócio é o Novo Testamento. O Novo Testamento é importante. Só que, engraçado que quando tem alguns versículos bonitos no Antigo Testamento, para ele serve. Mas quando tem alguns outros versículos que ele acha que não convém, aí ele fala: não, isso aí é Antigo Testamento. Então, tipo assim, no Antigo Testamento ele escolhe algumas partes, ele acha que vale, outras partes ele acha que não vale. Então a gente precisa entender claramente o que é isso, senão a gente se perde, se embarando, né? O que é que no Antigo Testamento que foi abolido? O que é que no Antigo Testamento que a gente não precisa mais cumprir, focar, buscar, realizar? São aquelas coisas que têm a ver com a lei cerimonial. Por quê? Porque elas eram sombras que representavam o sacrifício que Jesus ia fazer. E a partir do momento que Jesus fez o sacrifício perfeito, do qual as sombras do Antigo Testamento só era uma sombra, não era algo real. Se você olhar para a parede, você vai ver que tem o ventilador ali, e atrás do ventilador tem uma pequena sombra, sim ou não? Consegue ver uma sombra aí atrás do ventilador? Todo mundo está vendo? O real é o ventilador, não é a sombra. A sombra é só um reflexo embaçado, distorcido. Pode ver que não consegue ficar perfeito, né? A sombra do ventilador não está perfeita. É distorcido, embaçado do que é real. Então, as leis cerimoniais, elas representavam o que Jesus iria fazer lá na frente, que era o real. Como Jesus ofereceu o sacrifício perfeito, que é o ventilador, exemplo aqui, né? A sombra já não tem mais significado, porque o sacrifício perfeito de Jesus foi feito e ele vale por toda a eternidade. Então a gente não tem mais que fazer aqueles tipos de sacrifícios e ordenanças que tinham a ver com dar luz ao que Jesus faria lá na frente. Mas, tirando isso, irmãos, todas as leis e ensinamentos morais do Antigo Testamento, elas ainda estão valendo para hoje. E não só estão valendo para hoje, como Jesus as aperfeiçoou. Jesus foi além. Ele não só ratificou as leis morais do Antigo Testamento, como ele ampliou, ele foi além, ele aperfeiçoou. Ele falou assim: olha, o pingo é mais, o negócio aí, o pingo nos is aí é mais complexo ainda do que vocês imaginam. Então, olha, relembre que Jesus, ele fala para aquele jovem os mandamentos, os 10 lá que Deus deu ao povo de Israel. Depois aqui, em Mateus 5, quando ele começa a falar sobre os ensinamentos dele ao povo, a primeira coisa que ele diz: não pensem que eu vim abolir ou acabar com a lei. Olha o que ele diz: mas eu vim para dar o sentido correto à lei. Olha só que interessante. Jesus estava dizendo: vocês não entenderam a lei direito, vocês não entenderam o que foi dito, não entenderam os mandamentos, mas eu vim para mostrar para vocês como é que se pratica esses mandamentos aí, que vocês não entenderam. E aí Jesus então começa a falar sobre alguns mandamentos para os seus discípulos. E você vai ver que os mandamentos de Jesus não são mais leves que os mandamentos de Moisés, pelo contrário, eles são mais pesados. E é interessante isso, porque as pessoas elas costumam dizer que a graça ela é mais leve do que a lei, né? Eles dizem assim: não, agora a gente está na era da graça.
É só você pedir perdão que está tudo certo. Jesus já pagou o preço, já fez tudo lá, então você não precisa fazer nada, não fica preocupado. Só que não é bem isso que a Bíblia nos ensina, não, irmãos. Tanto que o próprio Jesus, ele foi claro em dizer para os discípulos: olha, se a justiça de vocês, a fidelidade de vocês não for superior a desses fariseus e saduceus que estão pregando e ensinando aí, mas na verdade não pratica isso, então vocês não vão entrar no reino do céu, não. Ou seja, se a nossa vida realmente não estiver pautada em Deus, fazendo a vontade dele, cumprindo os mandamentos dele, como é que a gente pode declarar que a gente é justo, santo e a gente vai morar no céu? Fica difícil, né? Não parece coerente isso. Então, como a gente entende que a nossa salvação é pela graça, realmente por Jesus, não é pelo nosso mérito, é pelo sacrifício de Jesus, a gente já entendeu isso. Ponto, acabou, parágrafo, consumado aqui, mas vamos para o próximo parágrafo. Jesus conquistou a nossa salvação, Jesus pagou o preço, só que Ele requer de nós que nós vivamos uma vida digna do sacrifício que Ele fez. Sim ou não? Não é verdade? Ele requer de nós: olha, eu dei a salvação para vocês, eu paguei o preço, mas o que Ele quer em troca? Ele fala assim: agora viva conforme os meus mandamentos. Aquele que me ama viverá conforme os meus mandamentos, obedecerá aos meus mandamentos. Agora, aquele que não me ama não vai fazer a minha vontade, não vai obedecer os mandamentos. Se você não se importa e não se preocupa em obedecer os mandamentos de Jesus, então você não pode dizer que é amigo de Jesus. Não é verdade? E ele começa falando sobre o ódio. E ele vai dizer: vocês ouviram lá no Antigo Testamento que dizia assim: olha, não mate seu irmão. Só que eu vou ensinar para vocês um mandamento mais profundo ainda. Se você odeia seu irmão, você já está errado. Se você xingar o seu irmão de idiota, você já é réu do inferno. Jesus pegou pesado aqui, não pegou? Se ele tivesse Instagram, Facebook, Twitter e postasse lá esse negócio hoje, eu acho que iam bloquear a rede social dele, né? Você que chamou seu amigo de idiota hoje, você vai para o inferno. Olha só o tweet de Jesus, né? Jesus postando na rede social de Jesus lá, no Instagram. Você xingou seu amigo de idiota hoje? Xingou sua mulher, seu marido de idiota hoje? Então você vai para o inferno, tá? Será que ele ia ser cancelado? Eu acho que Jesus ia ser cancelado. Ele pegou pesado aqui. E ele está dizendo: se você xingar o seu amigo, seu irmão de idiota, você já é réu do inferno. Ou seja, Jesus foi mais além, irmãos. Ele está dizendo assim: ó, você não tem o direito de ter ódio de ninguém. Ele está dizendo: olha, se você só ama quem faz o bem para você, só ama quem ama você, só é amigo de quem é seu amigo, por que você acha que Deus tem obrigação de te dar alguma coisa? Por que você acha que Deus tem obrigação de te recompensar com alguma coisa? Porque todo mundo que é ruim aí fora faz isso também. O ladrão também ama o filho dele, a mulher dele, a mãe dele. O cara que está lá, político corrupto que está roubando lá, né, no Congresso Nacional, também ama a mulher dele, os filhos dele, a esposa dele. Mas Jesus está falando assim: olha, eu estou convidando vocês para serem como o Pai de vocês que está no céu, porque Ele não dá chuva só para os bons, Ele não dá sol só para os bons, Ele dá chuva para os bons e dá para os maus também, Ele dá as estações para os bons e dá para os maus também, Ele dá saúde para os bons e dá para os maus também. Olha, o Pai de vocês é desse jeito. Se vocês são filhos dele, então vocês precisam ser desse jeito também. Amar quem nos odeia e orar por quem nos persegue. Olha aí, foi esse o mandamento de Jesus. Depois a gente acha que os mandamentos de Moisés que era pesado. Jesus aqui não é nada fácil. E ele continua, ele vai falar sobre o adultério. Ele vai falar assim: ó, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Adultério é crime, adultério é pecado. E adultério era um pecado naquela época que era pago com a morte. Sim ou não?
Antigamente, lá no tempo de Moisés, tempo da lei, adulterou, se fosse comprovado, era apedrejamento, filho. Aí Jesus fala assim, ó: pois eu vou mais além. Se vocês olharem para mulher qualquer aí, que não seja sua, e você pensou no seu coração, desejou estar com aquela mulher, né? Ter relações com aquela mulher, já adulterou já no seu coração. E aí? Jesus foi mais além. Falou assim, ó: mas você nem chamou ela para sair, não importa. Mas você nem pagou um cafezinho para ela, nem pagou um lanche, nem um beijinho, um selinho rolou. Não, mas você pensou já, e já está em pecado. Jesus foi mais além. Jesus foi mais profundo ainda no negócio. Aí ele vai para o divórcio, ele fala: olha, vocês ouviram que Moisés falou assim, ó, você está insatisfeito com a sua mulher, com o seu marido, né? Abandona ele, não tem problema. Faz uma carta de divórcio lá. Jesus falou assim, ó, não, está errado isso aí. Aquele que abandonar sua esposa, a não ser em caso de adultério, faz com que, se ela se casar de novo, ela está em adultério. E aquele que se casou com ela está em adultério também. Rapaz, o negócio ficou pesado agora. E agora? Né? E agora, Jesus? Eu não tenho tempo hoje para falar sobre esse assunto aqui, porque esse assunto é pano para manga. Mas eu já, lá no Rio, preguei uma série na igreja de 13 domingos, só falando sobre casamento e divórcio, segundo o que a Bíblia diz. 13 domingos, dava uns 3 meses aí. Só para o pessoal entender que, com a seriedade da coisa, porque a Bíblia ela não brinca com esses negócios. É coisa séria. Casamento é coisa séria, divórcio, muito sério. Tem um peso espiritual, tem consequências muito grandes, tanto físicas quanto emocionais, quanto espirituais. O negócio é pesado. Jesus fala: olha, a não ser em caso de adultério, você vai se divorciar, você está condenando a sua esposa a ser uma adúltera para o resto da vida. E o marido que casar com ela vai ser adúltero também. É errado, não pode. Ele fala sobre juramentos e fala: não jure por coisa alguma. Antigamente o pessoal falava: jura por isso, jura por aquilo, jura por Deus, jura por Jerusalém. Não jure por nada. Sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. Falou que vai fazer, então faça. Falou que vai fazer, não faça. Agora não fala, não jura por nada. Não vai botar outra pessoa no meio da sua conversa, não. Porque as pessoas às vezes faziam isso, né? Até hoje tem gente que faz isso, né? Não, juro pela minha mãe mortinha, né? Já viu isso? Não jura não. Acaba com isso. Vingança. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Não, eu vou me vingar. A lei de Moisés falava que a pessoa tinha direito de se vingar. Quando uma pessoa matava a outra, e era uma coisa assim que realmente foi premeditada, tramada, a pessoa ela era condenada à morte. Mas quando era uma morte que a pessoa não travou aquilo, aconteceu, foi às vezes um acidente, alguma outra coisa que estava acontecendo, estavam trabalhando junto. Até cito uns exemplos lá na lei, mas ele fala assim: imagina que uma pessoa está trabalhando junto lá com a enxada, e o ferro da enxada escapou e bateu na cabeça do amigo que estava do lado e ele morreu. Aí estava escrito lá: o que vai acontecer? Essa pessoa ela tem direito de fugir. Ela vai fugir para onde? Ela vai fugir para a cidade de refúgio. Chegar lá na cidade de refúgio, ela tem que morar lá para o resto da vida, não pode fugir de lá. Se ele sair de lá, o vingador de sangue, ou seja, alguém da família do outro que morreu, tem o direito de acabar com a vida dele, de matar ele, tem o direito, estava na lei. E ele tinha que ficar lá até ele morrer, ou até o sacerdote, que era o sacerdote daquela cidade, morrer. Daí a partir dali ele estava livre e podia voltar para casa. Senão ele tinha que morrer lá. Então, na lei dizia que você podia se vingar, sim ou não? A lei dizia que podia se vingar. Aí Jesus fala assim: pois eu estou falando agora que acabou esse negócio aí. Agora a minha lei, o meu mandamento é superior ao de Moisés. Acabou com esse negócio de vingança agora.
não se vingue de ninguém, porque a vingança é do Senhor. A vingança é do Senhor. Então para com esse negócio de querer se vingar. Você não vai se vingar de ninguém, não. Acabou isso. Então, olha só como que Jesus, ele vai além, irmãos. Jesus, a lei dele é superior e ela é mais profunda e ela é mais difícil de se cumprir. Se não for o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, irmãos, não tem jeito. Se a de Moisés já quase ninguém cumpria, né? E o próprio apóstolo Paulo fala que se você, ele fala assim, não tem como cumprir a lei, porque a Bíblia fala que se você errar em um mandamento, você já é réu de todos os mandamentos. Imagina a lei de Jesus, que é ainda mais superior ainda, e mais profunda ainda. Fica difícil. Ele fala sobre a caridade, fala, olha, os fariseus, os saduceus gostam de fazer as coisas dos outros na frente de todo mundo para aparecer. Aí ele falou assim, não, vocês não vão fazer isso. Se vocês forem dar alguma coisa para alguém, forem fazer algum tipo de caridade, algum tipo de doação, não sai anunciando os 4 ventos, não, que você fez, fica quieto. Deus está vendo. Deus vai recompensar. Agora, se você sair por aí anunciando os 4 ventos, olha lá o que eu fiz, olha só, não sei o quê, então o seu mérito, a sua recompensa já está nisso aí. Já acabou, você não vai ter nenhuma recompensa espiritual. Por quê? Porque a sua recompensa vai ser os outros batendo palma e aplaudindo você pelo que você fez. Acabou a recompensa aí mesmo. Eu prefiro ter recompensa lá no céu do que recompensa aqui, né? O que vocês acham? Muito melhor, né? Então, resumindo aqui para a gente encerrar, Jesus fala assim: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Jesus, ele perguntou para aquele jovem: você conhece os mandamentos? E aquele jovem falou: eu conheço, e eu cumpro eles. Ele falou: ok, só lhe falta um. E coloque em primeiro lugar na sua vida. Abra mão de tudo que é importante para você me seguir. Aí ele falou assim: poxa, Jesus, pegou pesado agora. O senhor está pedindo é muita coisa. Ele foi embora triste e não escolheu seguir Jesus. A Bíblia fala que Jesus diz assim: aquele que não estiver disposto a abrir mão de riquezas, de pai, de mãe, de filho, de filha, de esposo, por amor de mim, não é digno de mim. Os mandamentos de Jesus não são fáceis, eles não são rasos, eles não são algo simples de se cumprir, pelo contrário. Por isso que é estranho às vezes a gente ouvir certas mensagens e pregações por aí ultimamente de um evangelho tão fácil, não é verdade? De um evangelho tão meritório que qualquer coisa mínima que você faz, mesmo às vezes nem fazendo certo, Deus tem a obrigação de te abençoar porque você tentou. Não é por aí. Calma, não é por aí. Só que a diferença de tudo isso entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento é que Jesus, ele disse que nos daria o Espírito Santo, e ele, além de nos ensinar todas as coisas, ele também nos capacitaria a cumprir a vontade de Jesus. Então, nós temos vantagem hoje, porque apesar de a lei de Jesus ela ser superior à lei de Moisés e ela ser mais difícil do que a lei de Moisés, hoje nós temos o Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo nos capacita, ele nos ajuda, ele intercede por nós, ele nos ensina, ele nos alerta, ele é como um alarme ali, que
tempo todo na sua consciência, quando você vai fazer alguma coisa errada, né? Aquele alarme toca. Ei, não é por aí não. Ei, essa palavra não. Ei, esse pensamento não. Ei, essa atitude não. Ei, essa amizade não. Ei, esse caminho não. Ei, esse site aí não. Essa não é a vontade de Deus para você. E aí você tem tempo de recuar. Você tem tempo de voltar atrás. Você tem tempo de dizer não. Então nós temos que fazer uma escolha diária. Se queremos ou não queremos fazer a vontade de Jesus. Se queremos ou não queremos cumprir os mandamentos dele porque o amamos. Se vamos ou não fazer o que aquele jovem rico fez. Aquele jovem preferiu continuar vivendo a vida dele, enganando a si mesmo, porque ele achava que estava fazendo o certo. Mas eu já cumpro boa parte desses mandamentos aí. Ele achava que estava bem. Mas Jesus falou para ele assim: ainda falta uma coisa. E aí? Ainda falta uma coisa. Para nós, o que será que falta ainda? A gente sabe que a salvação é de graça. A gente sabe que a salvação é pela graça, para que ninguém tenha mérito diante dele. Mas Jesus não salvou a gente só para a gente ser salvo, irmãos. Isso é reduzir a mensagem do Evangelho. Jesus não morreu na cruz apenas para a gente ser salvo. Ele não quer apenas que a gente seja salvo. O apóstolo Paulo diz que o desejo de Deus é que nós sejamos a imagem e semelhança do seu Filho. O negócio vai além, irmãos. Deus não quer apenas que você vá para o céu, não. Ele quer que você seja igual a Jesus. Ele quer que eu seja igual a Jesus. Ele quer que nós façamos as mesmas obras de Jesus. Ele quer que nós falemos igual a Jesus. Ele quer que nós andemos pelas ruas igual a Jesus. Ele quer que a gente expulse demônio que nem Jesus. Ele quer que a gente cure as pessoas que nem Jesus. Ele quer que a gente faça milagres que nem Jesus. Esse é o desejo de Deus. Deus enviou Jesus ali para morrer por nós, não apenas para salvar a gente, mas para que a gente fosse tornado igual ao Filho dele. É tipo como fosse uma fábrica, assim, imagina uma fábrica. Jesus é o modelo, é o molde. Todos nós aqui tínhamos que ser igualzinho a ele. Sim ou não? Sim. Mas a gente se contenta só em ser salvo. Não, eu sei que minha salvação está garantida, que Jesus pagou o preço na cruz. E a gente continua vivendo algumas coisas tortas, uma vida torta, alguns comportamentos tortos, alguns pensamentos tortos, alguns hábitos tortos, algumas amizades tortas, mas a gente fala assim: não, mas pelo menos eu estou salvo, eu sei que Jesus pagou o preço lá. Ei, Jesus quer mais de você. Deus quer mais de você e de mim. Deus está esperando mais de nós. Talvez Ele esteja falando para você ou para mim hoje, que nem Ele falou para o jovem rico: ainda te falta, filho, uma coisa. Ainda te falta, filha, uma coisa. E você está disposto a abrir mão disso daí? Você está disposto a abrir mão para caminhar comigo? Para ser mais parecido comigo? Para me seguir? Então que a gente possa responder essa pergunta para Jesus hoje. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Fale com o Senhor aí. Talvez você já reconheceu aí o que Ele está pedindo para você abandonar hoje. Talvez você já ouviu várias vezes o Espírito Santo falando com você o que você tem que abandonar hoje, mas você não conseguiu ainda. Você ainda está preso a algumas coisas que você não consegue abrir mão, que você não consegue deixar, que você não consegue dizer não. Nós precisamos apresentar diante de Deus essas coisas hoje. Falar: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé, ajuda-me na minha pequena força. Eu preciso abrir mão disso. Eu preciso largar isso. Eu quero cumprir os seus mandamentos, porque eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas.
eu quero fazer a tua vontade, eu quero seguir o teu mandamento, eu quero seguir as tuas ordenanças, eu quero, e às vezes eu não consigo. Fale com Ele nessa noite. Senhor amado, nós te pedimos, Pai, fala conosco. Mostra-nos, ó Deus, onde nós temos errado, onde nós temos falhado, onde nós ainda estamos agindo, Pai, que nem os homens desse mundo que não te servem, que não te adoram, que não tiveram experiência contigo de salvação, de renovação, de mudança de mente, de hábito, e nós ainda continuamos ainda em algumas áreas da nossa vida agindo dessa forma, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a mudar, Pai, nos ajuda a abrir mão, Senhor, dessas coisas que estão nos impedindo, Pai, de fazer a tua vontade, de sermos iguais a Ti, de caminharmos, ó Pai, no caminho que o Senhor nos deu para trilhar, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos mudar, nós precisamos corrigir algumas rotas em nossas vidas, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ser mais parecidos contigo, queremos ser mais parecidos, ó Pai, com o Teu Filho Jesus. Molda, Senhor, a nossa mente, Pai. Molda, Pai, os nossos pensamentos. Molda as palavras que saem da nossa boca, Senhor. Molde o nosso coração conforme o Teu desejo, o Teu querer. Molde, Pai, a nossa alma, o nosso espírito. Molde os nossos comportamentos, os nossos hábitos, Senhor. Nos ajude a melhorar. Nós precisamos melhorar a cada dia, Senhor. Nós precisamos ser aperfeiçoados a cada dia. E o Teu Espírito, Senhor, foi nos dado para isso. Para que no momento certo e adequado, quando o Senhor vier buscar a sua noiva, que a sua noiva possa ser apresentada a Ti perfeita, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem nada, Pai, que possa tirar a glória e a honra dela. Nós, como tua igreja, te pedimos mais uma vez, Senhor, nos aperfeiçoe, Senhor, nos limpe, Senhor, nos purifique, nos molde, nos santifique. Nós queremos ser como o Senhor é, nós queremos parecer com o Senhor, nós não queremos parecer com o mundo, Pai, não queremos agir como o mundo, não queremos pensar como o mundo, não queremos ter o comportamento que o mundo tem, queremos ser iguais a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajude, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Leva o Teu povo em paz para os seus lares hoje, Senhor. Abençoe cada um dos Teus filhos, dando graça a eles para ter uma semana abençoada, uma semana de santidade, de santificação. Que o Senhor possa ajudar cada um deles, meu Pai, a fazer o seu melhor para Ti, a exercer o seu chamado, o seu ministério, o seu testemunho, Pai. Não tinha que eles escolham, não tinha que eles estejam. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, não esqueça, amanhã nós temos o Gessel, na casa do nosso irmão Adenilton, né, da irmã Janice, 19h30, nosso Gessel, esperamos vocês lá. Daí, domingo, 9 horas, escola bíblica, domingo às 18h, nosso culto de celebração. Amém? Tem alguém que vai cear hoje? Que não? Não? Então, vamos estar orando e encerrando o nosso culto. Amém? Então, mais uma vez, feche seus olhos e vamos estar encontrando a bênção, vamos estar abençoando os irmãos, encerrando o nosso culto de hoje. Senhor, leva o Teu povo em paz, Senhor. Que todo intento maligno contra eles, ó Pai, nessa semana, caia por terra em nome de Jesus. Nesse mês, caia por terra em nome de Jesus. Que eles vejam, Pai, o Teu agir sobre a vida deles, que eles vejam os Teus milagres acontecendo, que eles vejam o Teu livramento na vida deles, em nome de Jesus, Pai. Que o grande amor de Deus, o Pai, que excede a todo entendimento, que a graça superabundante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vós, sobre vós permaneçam, desde agora e para todos sempre. E todo o povo de Deus diga amém. Amém? Vamos lá, todo mundo junto, estenda a sua mão e diga: 2022, uma nova igreja para o novo tempo. 2022, uma nova igreja para o novo tempo. Glória a Deus. Deus te abençoe. Cumprimente-se, irmão, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém?